Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta aí para esses jogadores do Vasco. O que os senhores foram fazer lá no estádio do Maracanã hoje às 9 horas da noite? Até agora eu não entendi o que a delegação do Vasco foi fazer lá no Maracanã hoje, passando mais um vexame aí. O jogo nem acabou, tá 2 a 0. Eu desisti dessa porcaria de assistir esse jogo, porque o Vasco, cara, totalmente entregue, o Vasco covarde dentro de campo, jogando como time pequeno. Realmente, hoje foi um dos clássicos mais fáceis aí que o Flamengo já venceu aí, nem precisou forçar tanto para ganhar do nosso time, né? O Vasco extremamente inferior, adversário totalmente atrás, somente com medo de levar gols, acabou tomando aquele gol num pênalti infantil aí, totalmente displicente, mais uma vez aí, o Vasco cometendo erros bestas aí do Léo Matos, né? E infelizmente tomou o gol no finzinho do primeiro tempo, não conseguiu atacar, sequer chutou a gol no primeiro tempo. Aquela finalização que foi contada lá como finalização do Marcelo Alves, aquela cabeçada pra fora, aquilo não foi finalização, ele errou a cabeçada. Com certeza o Vasco hoje fez o seu pior jogo que eu vi aí na temporada, conseguiu ser pior do que muitas goleadas que o Vasco levou aí, até mesmo aquele jogo ridículo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo aí mostra não somente dentro de campo, e sim estruturalmente, que o Vasco está muito, mas muito distante de alcançar o nível do nosso maior rival. Enquanto tiver pessoas com a mentalidade pequena, sem investimento, sem fazer o Vasco grande novamente, o Vasco vai virar esse saco de pancadas aí. Segundo o senhor Alexandre Campelo, o Vasco só vai se reestruturar lá em 2025, 2026, só quando voltar a ter dinossauro na terra, né? Porque tá complicada a nossa situação, porque infelizmente, meu amigo, o Vasco virou isso aí que a gente viu. O Vasco virou um Botafogo um pouquinho melhorado, né? Bem pior, para não falar a verdade aqui, a situação do Vasco, porque com certeza, meu amigo, é triste, velho, é triste. Eu assisti esse jogo aí, não tive reação nenhuma, porque o que a gente vem acompanhando aí nos últimos jogos do Vasco, jogos que o Vasco poderia ter vencido, principalmente no jogo contra o Bahia, é de deixar o torcedor muito triste, né? E hoje, infelizmente, mais um time entregue, mais um jogo que o Vasco entrou aí com medo de perder e perdeu, acabou perdendo. O que adiantou entrar daquela maneira, com aquele time totalmente pra trás, totalmente chamando o Flamengo pra jogar? Eles deram a bola pro Flamengo, cara, os caras têm qualidade. E o que eles fizeram? Eles poderiam ter metido 4-5 no Vasco no primeiro tempo. Não fizeram isso porque os caras já sabiam que ia ganhar o jogo, já tava nítido que os caras sabiam que ia ganhar um jogo, tava jogando por jogar, jogou pro gasto e venceu o Vasco. Infelizmente essa situação, a situação crítica do Vasco aí, brigando para não cair para a segunda divisão, só volta a jogar agora na semana que vem contra o Fortaleza, um adversário direto. Se o Vasco perder pro Fortaleza, meu amigo, aí eu não acredito mais em salvação, porque vai pegar o Internacional, Corinthians e fecha o Campeonato Brasileiro com o Goiás. Bem complicada a nossa situação no Campeonato Brasileiro. O Vasco perde aí um clássico que poderia ter pelo menos tentado buscar o empate se tivesse jogado que nem homem, honrado as calças, honrado a Cruz de Malta e entrado dentro de campo, porque esses jogadores não entraram dentro de campo. O melhor jogador do Vasco que eu vi atuando hoje foi o Igor Catatal, que pelo menos tentou fazer alguma coisa quando entrou ali no segundo tempo, já chegou chutando, coisa que o Vasco não fez um tempo todinho de jogo, e ele já chegou já tentando fazer algo de diferente, né? Luxemburgo errou bastante na escalação do Gabriel Peck. O Peck mostrou mais uma vez que não está pronto para ser titular do Vasco. Eu defendi muitas vezes aqui nos vídeos a entrada do Peck no time titular, mas hoje ele decepcionou a muitos torcedores vascaínos que pediram também a entrada dele no time titular. Não rendeu absolutamente nada e não está pronto para ser titular do time do Vasco. Talvez ele entre melhor nos jogos quando o Vasco enfrenta time pequeno, mas para jogo grande não dá certo. Bruno Gomes também não jogou absolutamente nada, juntamente com o Leonardo Gil, os dois volantes do Vasco péssimos. Também a gente tem que pelo menos dar um alívio pro Marcelo Alves e pro Ricardo Graça, né? Eles tentaram de tudo ali para ajudar o Vasco, pro Vasco não tomar gol, deram a vida realmente dentro de campo, e juntamente com o Igor Catatal, na minha opinião, foram os melhores jogadores. O grande erro do Luxemburgo certamente foi, lógico, a substituição totalmente errada. Tirar o Martim Benício do time, cara, no intervalo do jogo, arrebentou o Vasco. O grande cara, o grande articulador do meio campo do Vasco, o melhor jogador que nós temos no nosso time, jogador mais lúcido, juntamente ali com o Cano, e infelizmente não estava presente no segundo tempo aí. O Luxemburgo acabou sacando ele do time, não sei se para preservar ele, já sabia que o Vasco iria perder esse jogo, talvez quis sacar ele do time. Eu não sei o que passou na cabeça do Luxemburgo no momento da substituição que ele tirou o Martim Benítez. O fato é de que essa é a cara do Vasco, essa é a cara do Vasco dos últimos anos.
essa é a cara do Vasco aí, da diretoria que assumiu, essa é a cara do Vasco da última diretoria que estava, né? Alexandre Campelo, todas essas pessoas aí que estão pegando empréstimo com o Carlos Leite, não trazem investidor pro clube, que não tem um projeto para fazer o Vasco grande novamente. Essa é a cara, esse é o time que o Vasco vai ter aí em mais um mandato aí de um presidente fraco que assumiu o nosso clube. E vamos continuar sendo saco de pancadas aí do Flamengo, enquanto não tiver jeito, enquanto o Vasco não entrar nos trilhos, enquanto o Vasco não tiver uma administração decente, conseguir ter recursos, conseguir usar a marca Vasco para arrecadar mais dinheiro, a gente não vai conseguir se reestruturar nunca e nunca vamos ter um time competitivo para fazer frente ao nosso maior rival. Infelizmente, se o Vasco cair para a segunda divisão, vai ficar muito mais impossível ainda disso acontecer, né? Porque na Série B, o Vasco obviamente não terá vida fácil. Olha um grande exemplo que foi esse ano passado e o Cruzeiro não subiu, tá quebrado e o Vasco vai passar pelos mesmos problemas que teve lá o time mineiro e com certeza o Vasco, se cair para a segunda divisão, não volta fácil e vai estar muito, mas muito distante de conseguir fazer algo de relevante aí, tanto no cenário nacional e até mesmo aí na parte mediana da tabela, né? Porque nem isso o Vasco consegue mais. O Vasco não consegue mais competir com o Red Bull Bragantino, não consegue competir com o Ceará, não consegue competir aí com times que está à frente dele hoje na tabela e infelizmente vamos ter muito sofrimento ainda até que acabe esse Campeonato Brasileiro e provavelmente o Vasco poderá se livrar do rebaixamento somente aí talvez na última rodada, se não perder todos esses jogos aí que tem pela frente, vai poder ainda ter uma chance de se livrar na última rodada e torcendo bastante para os adversários. O Vasco ficar na primeira divisão somente se os adversários ajudarem, né? O Vasco, os outros times aí fracos que estão brigando para não ser rebaixado, como é o caso do Bahia, que está fazendo de tudo para cair para a segunda divisão, assim como o Vasco. Hoje o Fortaleza já ganhou, já deu uma livrada ali do rebaixamento. Amanhã o Sport joga contra o Botafogo, um jogo dificílimo aí e com certeza a gente vai ter que torcer para o nosso rival que já está rebaixado ajudar o Vasco, porque vai ser complicado a vida do Vasco aí no Campeonato Brasileiro até o final. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa partida horrorosa, pífia do Vasco. Não tem nem o que comentar, né, pessoal? Não tem análise, não tem como a gente ir falar realmente do jogo, porque não teve jogo. Somente um time entrou dentro de campo. O outro ficou pensando lá não sei no que. Não sei o que o Vasco ficou pensando. Eu não sei o que aconteceu hoje com esse time do Vasco, que vem acontecendo no Vasco todos esses anos. E parece que somente o torcedor do Vasco estava empolgado com essa partida, porque os jogadores sequer entenderam o que era um clássico, que esse clássico era importante para o Vasco tentar ter uma moral e se livrar do rebaixamento de vez, e não aconteceu isso. Somente o torcedor sabe o que é clássico, somente o torcedor sabe o que é rivalidade, porque esses jogadores medíocres aí não sabem o que é ganhar do Flamengo, não sabem o que é tirar o Vasco lá do buraco e fazer nosso torcedor feliz. Eles infelizmente são um bando, é um bando totalmente desorganizado, não tem capacidade nenhuma de vestir a nossa camisa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Tristeza para todos nós, torcedores vascaínos. E vamos torcer por dias melhores, que parece que não chega nunca nesse clube.